Pessoal, então vamos lá a esse tal do estresse. O que acontece, né? Só um minuto. Bom, essa imagem acho que é bastante representativa, né? De o que a gente tem de visão, senso comum do que seria o estresse, né? Então, uma garotinha se descabelando e com relação à concentração, só um detalhe. Se vocês quiserem manter, pode manter em inglês, stress, ou então estresse, né, aportuguesado, tá? Então vamos lá. O que é o estresse? O estresse é uma reação do nosso organismo contra qualquer tipo de agente físico ou psicológico, né? E nós enfrentamos situações muitas vezes adversas, muitas vezes que nos desacomodam, né? Nós não temos tanta facilidade para enfrentar no dia a dia, mesmo aquelas em que somos tomados de muita alegria, né? Porque é uma situação, às vezes, tão intensa, mesmo sendo tão feliz, tão alegre, que aquilo também nos desestabiliza. Nós também não somos acostumados a rompantes de muita alegria. E quando elas acontecem, elas também fazem com que todo o nosso organismo, todo o nosso psíquico, reaja de acordo com a situação. Claro que ela é mais para o fator de satisfação, mas sim, ela gera, né, um estado de maior alerta, tá? Então, geralmente aqui, essa desequilibração, vamos colocar assim, ela muitas vezes ela vai se acumulando no nosso dia a dia e ela tem como grande fator fazer com que a gente sempre esteja vigil, sempre a gente esteja atento, esteja acordado, esteja realizando aquelas atividades, né? Se propondo sempre a estar planejando e executando, planejando e executando, planejando e executando, né? Tendo metas e objetivo maior, metas e objetivo maior, metas e objetivo maior. Então, essa constante, ela se mantém ativa, se mantém em funcionalidade por conta do nosso estresse. Qual que é o grande up, né? O que acontece? Acontece que muitas vezes nós temos estas pressões do nosso dia a dia. E essas pressões do nosso dia a dia, ela vai também alterando o nosso organismo. Não tem como, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram dissociar. Nós somos seres integrais, biopsicossociais. Não há como separarmos. Vocês já viram que a própria psicologia nasceu da fisiologia. E que, portanto, há uma distinção, mas não uma separação. Então, nós temos, sim, o nosso corpo com os nossos órgãos vitais implicados e que sofrem uma sobrecarga muito grande. Então, quando este estresse, esse estado de desconforto, de tensionamento, que faz com que a gente consiga reagir diante do que está se propondo no nosso meio externo, quando ele é extremamente acelerado, contínuo e sem nenhum tipo de pausa, sem nenhum tipo de parada, isso faz com que o nosso organismo também comece a entrar em um certo tipo de colapso junto. Porque quando temos que fazer algo de imediato, a gente já começa a sentir o coração um pouquinho mais acelerado, a respiração mais ofegante, algumas pessoas uma sudorese, algumas pessoas uma certa dor de cabeça, né, uma certa cefaleia, e por aí vão algumas reações que vamos
tendo de acordo com aquilo que se solicita, e o nosso organismo ele não vai filtrar isso, ele vai realmente pegar de pronto e reagir a isso. Então, ele se mobilizará mais ainda. Então, aquele estresse que era para nos mantermos vigios, ativos, para as adversidades que aconteciam, inclusive as felizes, ele começa a ter uma sobrecarga, ele começa a entrar em colapso. Consequentemente, o nosso organismo, né, o nosso corpo, os nossos órgãos vitais começam a sofrer diante disso. E, paralelamente, as nossas emoções, o nosso psiquismo e, dentro dele, o nosso autoconhecimento, a nossa autoestima, as nossas habilidades socioemocionais começam a ficar extremamente fragilizadas. Então, é um ciclo vicioso, ok? Então, esse estresse, quando ele parte dessa situação em que ele não é um estágio de deixarmos com que nós mais atentos para a gente lidar com as adversidades do dia a dia. Ele é algo que faz com que a gente se sobrecarregue, se sobreponha cada vez mais atividades, coisas, né? Que a gente tenha uma carga de trabalho e um desprendimento emocional muito grande, e isso não tem pausa, isso não tem descanso, o que vai acontecer? Nós vamos gerar uma doença. Pode ser psicossomática, pode ser orgânica, mas o nosso organismo como um todo, esse ser biopsicossocial, começa a entrar em xeque e começa a apresentar sintomas de doença. Então, quanto mais nós pudermos estar atentos a este divisor entre um estresse normal, saudável e um estresse patológico, melhor para a nossa qualidade de vida. Nós estaremos nos distanciando dos estados de sintoma, dos estados de adoecimento, seja ele psíquico, seja ele orgânico, seja ele psicossomático. Tá? Então, isso é extremamente importante, né? Então, quanto mais nós estivermos estressados, mais nós estaremos com uma baixa resistência em todos os fatores. Nós não conseguiremos ter um bom autocuidado com o nosso organismo, nós não teremos um bom autocuidado para lidarmos com situações socioemocionais adversas, e nós também estaremos num conflito bastante evidente na relação com as demais pessoas. Então, estágios de irritabilidade, ou estágios de isolamento, ou estágios de verborreia, né? As pessoas num estágio podem ficar falando, né? Para tentar camuflar os seus estágios de estresse. Então, são todos muito importantes, né, para que a gente fique bastante atento a isso. Alguns problemas que acabam, né, correlacionando, né, a gente chama comorbidade. Uma doença levando a outra. É um estágio de estresse, é o estresse patológico, tá? Ele junto pode vir associado à aquisição de novas doenças, que começam como alguns hábitos, mas que geram algum tipo de comprometimento à saúde, e às vezes bastante severos. Então, por exemplo, no caso o alcoolismo, agora nós chamamos de pessoa
com dependência de álcool, tá? Tabagismo, o uso de drogas, então a pessoa adicta, a gente chama, ela pode usar vários tipos, e aqui a gente considera essas drogas as lícitas também, ok? Porque nós temos uma efervescência muito grande, principalmente no nosso país, de uso de antidepressivos indiscriminadamente. Inclusive, né, pessoas que usam antidepressivo a vida inteira. Estão usando antidepressivo há 20, 25 anos. E muitas dessas sem o devido acompanhamento. A depressão, dependendo do seu quadro, os quadros gravíssimos, elas têm percentual bem reduzido, não são tão alastrantes assim. Então, tirando esses casos e que tem que ter um acompanhamento e que muitas vezes tem comorbidade com outras doenças psicopatológicas, o uso de antidepressivos, há estudos apontando que eles ocasionam cardiopatias, principalmente nos públicos femininos. Então, há de se ter bastante cuidado, aí, além de outros efeitos colaterais. O antidepressivo, quando usado para tratamentos iniciais a quadros leves, moderados de depressão, eles têm um certo tempo de uso e isso é feito cuidadosamente pelo acompanhamento de um psiquiatra, de uma psiquiatra, e depois acontece todo um processo de desmame e sempre periodização, mesmo que de 6 meses, para saber como está esse paciente, essa paciente. Então, o que se acontece é uma medicalização de outras especialidades médicas, apontando como uma dos tratamentos a utilização de antidepressivos. Então, precisamos tomar bastante cuidado, porque temos uma sociedade que já está completando mais de 20 anos no uso intensivo de antidepressivos. Isso, os dados apontam o investimento, inclusive, algumas dessas medicações são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde e o contingente é extremamente grande e o envolvimento é de bilhões. Então, nós precisamos estar extremamente atentos. Então, muitas vezes temos sim a utilização de drogas lícitas, onde há uma automedicalização contínua ao longo de muitos anos da pessoa. E isso realmente pode intensificar muito mais, além do estresse, outras doenças correlacionadas, para além também da própria depressão, vir a desenvolver, por exemplo, uma cardiopatia, mesmo não tendo anteriormente essa predisposição. Então, serve como um alerta, um autocuidado e um processo de conscientização. Há outras situações devido à desatenção, uma certa irritabilidade, alguns estágios, né, de, de, de sonolências. A pessoa em ambiente de trabalho, ela pode ter um acidente, né? Então, por conta do estado, né, que ela se encontra, ela vai estar muito mais lentificada em algumas ações, desatenta, ela ter senso-percepções um pouco distorcidas, então ela se equivoca na distância de passar entre um vão e outro e acaba derrubando coisas, e no meio disso, conforme o trabalho, ela pode se acidentar ou provocar, não intencionalmente, mas algum acidente com algum colega ou colega de trabalho, tá bom?
Bom, aqui nem precisamos dizer, né, que conforme a situação que a gente se encontra também, fica bastante complicado com o nosso estado orgânico, psíquico alterado, né? Enfrentarmos situações no trabalho que envolvam conflitos com superiores ou conflitos com subordinados, né? Essa insatisfação, essa falta de perspectivas, isso tudo pode prejudicar bastante. No universo esportivo é a mesma coisa, é com relação ao treinador, com relação ao tipo de treino preparado, há um desgaste com a periodização do treinamento, e isso vai trazendo uma certa desmotivação do atleta para atleta, e junto com isso o seu estado de humor, né, ele começa a diminuir. E, consequentemente, a sua vontade, né, que a gente chama de ação volitiva, ela vai diminuindo. Então, esse atleta, ele passa a abandonar, a parar, a não conseguir efetivar, né, o seu treino e, consequentemente, começa a entrar num ciclo de desistência, né? Ele vai abandonando e vai desistindo e cada vez mais vai adoecendo psiquicamente. E isso vai se intensificando até que realmente ele possa, inclusive, ter um colapso, um período de bastante disruptivo, né? Ele ficar num estágio bastante delicado, emocionalmente falando. Então vamos lá aos efeitos psicológicos do estresse. Né? Primeiro, né, que se caracteriza essa ansiedade generalizada. Né? Todos passamos com ansiedade no nosso dia a dia e ela, de fato, ela vindo num primeiro momento, ela é até muito boa. Ela nos deixa em alerta, ela nos deixa atentos. Isso ok, tá? O problema é quando essa ansiedade ela começa a ficar muito elevada e ela começa sim a causar paralisias, a causar paralisias que eu digo, né, a pessoa não tem mais vontade de nada, ela fica pensando em muitas coisas, ela fica psicossomatizando essas reações, mas ela não consegue ter nenhuma ação para evitar isso, ou para sair disso, ou para tentar ver o que é preciso fazer para resolver isso. É como se ela ficasse numa bolha, retroalimentando essa ansiedade e essa angústia, e ela não consegue resolver. Então ela retroalimenta de novo, porque ela não consegue responder e resolver a essa situação que está gerando ansiedade. Então ela vai ficando mais ansiosa, mais angustiada e menos ações ela tem. E o seu comportamento fica mais isolado. E aí vai ficando nesse ciclo bastante vertiginoso e nocivo para a própria pessoa, né? Bom, a preocupação, né? Quando nós estamos bastante preocupados, é comum, às vezes, a gente perder um pouco do sono, né? A gente fica pensando com bastante recorrência naquilo que a gente precisa fazer, e, enfim, aquilo, né? A gente sabe que é uma situação muitas vezes delicada, então, que envolve, né, algo que é desafiante, é perigoso, né? Então a gente vê que precisa de um tempo maior, que a gente ainda não se sente preparado, mas ao mesmo tempo a gente fica bastante preocupado com essa situação e como que a gente vai fazer isso. Então, uma grande
informação aí, sim, a gente tem que olhar, que a gente tem que perceber que a gente está preocupado, não é fingir, não estou preocupada, não é nada disso. Mas qual que é a minha preocupação? Minha preocupação é esta. Então vamos lá, vou conseguir resolver isso agora? Não. Vou precisar de um tempo maior para resolver isso? Então eu pedirei um tempo para que eu possa verificar melhor e resolver. Porque aí eu vou ter um tempo maior sozinha, vou pensar sobre isso, aí sim eu vou ver os prós e contras e vou me posicionar. Tem que ser algo para ontem, tem que ser já. Bom, no já, a gente, como raríssima possibilidade, a gente vai dar uma resposta falando, olha, isso está assim por conta que é algo feito de forma urgente. Não houve um time para isso. Então, muitas vezes a gente consegue pontuar isso, e isso é bacana para a gente mesmo, né? A gente retorna isso para o outro, para a gente mesmo. Mas depois eu tenho que analisar melhor isso. E é isso que muitas vezes a gente não faz. Como aquilo foi resolvido em caráter de urgência, então não teve o seu devido compreensão, né? Então o que acontece? Nós temos uma propensão a não mais pensarmos sobre aquilo, não vermos mais os prós e contras daquilo que a gente decidiu, daquilo que a gente se posicionou. E aí, pessoal, é que é o problema. É que muitas vezes essas situações de urgência, elas vão acontecendo e nós vamos cada vez mais tomando essas ações sem, na verdade, depois retornarmos e vermos uma melhor possibilidade e até entendermos o que aquilo mobilizou, como que a gente pode lidar com aquilo internamente falando, etc. Né? Então, precisamos fazer este exercício, né? Terceiro, né? Então, o primeiro, a questão dessa ansiedade generalizada, o segundo, a questão da preocupação, né? O terceiro fator psicológico, né? A questão da raiva. A raiva, ela tem uma liberação muito grande de energia, né? E ela, num primeiro momento, ela dá uma sensação. Primeiro, quando você vai se enfurecendo, né? É como realmente a sensação de uma panela de pressão, né? E depois, quando você extravasa, num primeiro momento, parece uma satisfação, e foi uma satisfação. Acontece que isso foi extremamente pulsional, instintivo. Depois é que ficam as consequências, e a gente percebe que não é de pronto assim, né? Eu me enfureci, extravasei, pronto, está tudo resolvido, está tudo certo, está tudo ótimo. Muito pelo contrário. Depois vem um sentimento de culpa muito grande, um sentimento de inutilidade muito grande e muitas vezes até de incivilidade, né? Porque a ação que é tida, ela pode ser extremamente complicada, ela pode ser extremamente carregada de agressividades para com a gente, para com as outras pessoas, de uma forma extremamente injusta e extremamente nociva, né? Então, precisamos realmente tomar muito cuidado. Mas, como a gente não consegue controlar as emoções dessa forma racional, como a gente já viu nas aulas passadas, o que vai acontecer? Num estado de distresse, com uma ansiedade generalizada, com muitas preocupações, não conseguindo resolver essas preocupações, ou sempre resolvendo de pronto, sem refletir depois, sem elaborar tudo que foi feito. E depois, adentrando em estágio de raiva muito grande. O que vai acontecendo? Essa pessoa vai
cada vez mais ficar não mais uma panela de pressão, ela vai entrar num circuito de vulcão que está prestes a entrar em erupção. Então, ela vai pegar esta raiva, né, e vai potencializar esses momentos de catarse que a gente chama, né? Então, ela vai extravasar isso. Só que isso vai ser benéfico? Não. Então, é preferível que ela possa, aí sim, pegar essa energia e tentar deslocar para isso, para tentar resgatar esse autocontrole, tentar fazer atividades físicas, tentar investir nos seus treinos, tentar investir não só nos seus treinos, mas outra atividade física que não é muitas vezes parte da modalidade dela, mas que, sabe, trará um certo lazer, né? Então, que isso possa ser visto. É bem interessante. Pessoal, as principais causas do estresse, né, que nós temos, essa questão da baixa resistência à frustração. Então, baixa resistência à frustração é uma das habilidades socioemocionais. Qual que é a intenção? Que a gente tenha uma maior resistência à frustração, né? E depois nós temos as ameaças constantes, né? Pessoas que são intimidadas, né? Ou pessoas que são intimidadoras, né? Então, tanto uma quanto outra, ela sempre trará esse impasse nas relações interpessoais. Então, uma pessoa, muitas vezes, que tem esse posicionamento bastante autoritarista, né? Muitas vezes camufla alguns processos inferiorizados. Então, eu geralmente sou intimidadora para que não observem o quanto eu sou frágil. Mais ou menos isso. Ou o oposto. Pessoas que têm um processo interno de muita insegurança e que acolhem essa insegurança e permitem-se demonstrar essa insegurança, e por conta disso recebem das outras ordens de uma forma muitas vezes coercitiva, deselegante. Então são aquelas pessoas prostradas que a forma muitas vezes grosseira com que o outro se dirige a elas, ela acata, porque acredita que é merecedora disso. Então, nessas situações todas, tanto de um jeito quanto de outro, sendo coercitivo ou recebendo a coerção, há um desgaste muito grande. Nem preciso dizer que o estresse aí está num pêndulo muito exacerbado, né? Tanto para um lado quanto para outro lado, mas ele está ali bastante atuante. Por quê? Isso causa muita mobilização interna. Isso causa um grande desgaste interno, tá bom? Então, nós vamos ao terceiro, que é da competitividade. Então, pretender uma coisa simultaneamente com outra. Sempre estou competindo porque é isso que vai garantir o meu emprego. Sempre estou competindo porque é isso que me fará uma celebridade no esporte. Sempre estou competindo porque terei que ser sempre a primeira, terei que sempre ser o primeiro, terei que sempre bater recordes. Não basta ser o primeiro, terei que bater recordes, terei que estar sempre jogando, não posso ficar no banco de reserva. E por aí vai, né? Tem que mostrar produtividade, isso é uma realidade do nosso país, porque senão não terei patrocínio, né? Então, as diversas outras modalidades esportivas se deparam muito mais frequentemente com isso. Tem que mostrar competitividade
porque eu tenho que ser celebridade e, ao ser celebridade, eu sempre terei meu espaço garantido, sempre estarei em evidência, sempre terei esse reconhecimento, estarei jogando em clubes internacionais e por aí vai. Então, isso tudo, nem preciso dizer, que gera muito estresse. Então, pessoas acabam tendo uma propensão a baixa resistência à frustração, então não sabem lidar com dificuldades, com adversidades. Quando isso acontece, elas abandonam e depois ficam muito mal com isso, né? É o famoso jogam a toalha muito facilmente. Ameaças constantes, então elas amplificam muito, se são pessoas mais coercitivas, exigentes, elas pegam pesado nisso, ou se são pessoas que aceitam muitas ordens, acabam aceitando para além da conta, né, do que as outras despejam nelas. E a competitividade. Então, 3 fontes causadoras de estresse aí, muito grande e que a gente observa bastante no universo esportivo. Falta de tempo para si, então a pessoa não consegue ter esse tempo de lazer, esse tempo de ócio criativo, né? Que aliás nesse período nosso é super interessante, né? Que a gente consiga ter esse tempo para a gente, né? Não é só ficar nesse tempo com a gente, mas que a gente aprenda com a gente mesmo, que a gente valorize essa pausa, que ela também é necessária, né? Não somente de essas produtividades como se propagam no mundo de hoje, são bem-vindas. Nós precisamos desse tempo assim para refletir, para analisar, para contemplar, para não pensar em nada, sabe? Ninguém vai ficar o tempo todo não pensando em nada, mas às vezes nós precisamos também ter esse momento e depois retomarmos a nossa vida. É como um momento de lazer, um momento de refresco para a gente, de bem-estar também, ok? E é super bem-vindo, sim, tão valoroso quanto o de trabalho. Peninha que a gente desvaloriza tanto, né? Peninha que essa sociedade desvaloriza tanto isso. É como num atleta, o time de repouso. Não é só o time de otimização do treino. O time de repouso precisa ser respeitado, porque senão a performance vai cair e pode ter sérios problemas, inclusive clínicos, né? Quando faz uma série de baterias, está lá nos testes clínicos uma série de alterações, porque não respeitou esse time, esse tempo de pausa, ok? Então, são pessoas que fazem o oposto. Elas nunca têm tempo para elas mesmas. Elas vão fazendo, e fazendo indiscriminadamente, sem entender o sentido, a significação daquilo. O para quê de importante fazer aquilo na minha vida. Então, nunca, em nenhum momento, elas se propõem a isso. Elas querem se sentir ativas, 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 ativas. Quando, na verdade, o que elas estão fazendo é se sentindo robotizadas. Elas se tornam meio que máquinas. Quinto, essa ansiedade constante, né, de perigo. Então, um certo receio de que algo vai acontecer com elas, uma certa persecutoriedade, né? Estão falando de mim, uma certa ameaça, onde ela acredita que será avisada, né? Vai acontecer algo com ela, estão falando dela, e algo sempre num viés negativo. E, diante, né, no sexto e último causa, né, elas vão se complementando do estresse pelo viés psicológico, essa baixa autoestima. Então, a nossa autoestima, ela pode estar elevada ou ela pode estar rebaixada. No caso do fator para o estresse, o que vai acontecer? Ela vai estar baixando. O que é a autoestima? Estima é querer, é amar. Então, quanto que eu
me amo, o quanto que eu me respeito, né? O quanto que eu me valorizo. Então, como está essa valorização que eu tenho comigo mesma? Se ela estiver baixa, eu não vou me importar com os meus estágios de ansiedade generalizada, não vou me importar com as preocupações, elas estão ali, vão acontecendo, eu não consigo resolver, mas elas estão ali, e eu sou menor do que a preocupação que eu tenho. Eu terei rompantes de raiva, e depois não me importarei com as consequências, depois que eu tive rompante de raiva. Eu não tenho vontade nenhuma de ter esse momento comigo, esse momento de não fazer nada, esse momento de lazer. Eu estarei sempre sendo vista por um lado negativo, sempre vou me sentir ameaçada, então essa persecutoriedade constante. E aí, pessoal, é esse ciclo que vai se retroalimentando. Se eu não me valorizar, todos os demais fatores eles entram com uma carga muito grande, muito pesada. E aí sim a gente começa a ver uma pessoa se desestabilizando. Então não é à toa no dia a dia nós encontrarmos pessoas que você olha para elas e não é julgando, olha para elas e vê que elas não estão... Você olha para elas e vê que há um sofrimento, que há algo que não está bacana, que elas estão, sabe, meio que sobrevivendo. Elas não estão bem, estão sofrendo, estão entregues. Então, fiquem bastante atentos e, por favor, entendam. O estresse, se é para nos deixar assim, atentos para lidarmos com as dificuldades, ok. O problema é quando ele é constante, ele é a todo momento. E nós não conseguimos separar, nós não conseguimos desligar. Ficamos sempre remoendo aquilo. Um dia, 2 meses, quando a gente vê 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, o que vai acontecer? Todo o nosso ser, esse ser integral, esse ser biopsicossocial, começa em todas essas esferas a entrar em colapso. Orgânico, psíquico e nas relações interpessoais. Então, a biopsicossocial. Então, percebam quanto o estresse ele vai abrangendo tudo isso. E ele é para qualquer universo. E dentro do esporte acontece bastante, até porque os níveis de competitividade, as relações com patrocinadores, as relações com treinadores, com equipe, elas são extremamente, também estressoras. Podem ser estressoras num sentido saudável, para dar um up, mas podem caminhar para o outro cenário, sim, se tornarem patológicas, se tornarem adoecedoras. E isso vai depender muito de como está integralmente esse atleta, essa atleta, para lidar com isso. Porque as adversidades vão acontecer, né? Os desafios, os erros irão acontecer. Mas como que nós lidamos com isso? Esse vai ser o grande norte. Lidamos com isso de uma forma integral, né? De uma forma bacana e visando uma qualidade. Pessoal, nós vamos agora, eu gostaria que vocês deixassem bastante registrado que é uma separação super importante e ela é vista até hoje por todos os teóricos, são as 3 fases do estresse, tá? A gente começa com a primeira fase, que é essa fase do alarme, tá? O nosso organismo ele fica nesse estágio de alerta, então eu fico de prontidão, claro, eu fico mais atenta, então essa dilatação de pupilas, a questão da palpitação, porque isso
vai oxigenar, então eu vou ficar muito mais atenta, muito mais vigil com o que acontece com o meu meio externo e, consequentemente, ao aumento dessa pressão arterial aqui, tá? Mas elas não ficam só nesse fator, né, fisiológico, ok? Então, vai ter daí aumento da velocidade de coagulação, a questão da liberação de açúcar pelo fígado, né, para a tensão muscular, a boca seca. Então, são alguns tipos de reações que nós temos nessa primeira fase. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês, vamos apresentar um seminário sobre estresse? Essas reações vão acontecer. Claro, ninguém vai avançar no nível, mas isso dá uma tensionada, então a gente fica mais atento, ok? Então, primeira fase, essa fase de alerta. Depois, né, se a gente consegue resolver essa situação, a Paula pediu um seminário, então vamos lá, apresentamos, e aí ficou, foi bem legal, nossa, que bacana, aprendi com isso, com aquilo. Então, quando foi finalizado e foi positivo, o que vai acontecer? O nosso organismo vai ter uma propensão a entrar nessa homeostase, nesse equilíbrio, né? A homeostase é esse equilíbrio. E aí, consequentemente, a gente vai ficar numa certa zona de conforto feliz. Isso é muito bem-vindo, ok? Então, esse primeiro fase de alerta, ela acontece, ela é benéfica, ok? O que é ruim é se essa fase de alerta ela é intensificada mais ainda. Daqui a pouco a gente já vai entrar nas outras fases. Mas falando da primeira fase, então, além de todas essas reações fisiológicas que vocês viram aí, grifem que nós ficamos muito mais atentos, concentrados, melhora a focalização. Para quê? Né? Para que a gente planeje e execute o que precisa ser feito, né? Então, eu dei o exemplo de um seminário, né? Qualquer situação no nosso dia a dia. Então, esse desafio, olha, vamos aumentar 1 centímetro num salto com varas para ver como é que você vai se sair nesse salto, você vai fazer este salto, a execução desse salto. Isso vai gerar o quê? Esse estágio de alerta, né? E será extremamente importante também, porque a pessoa vai lidar com toda essa reação fisiológica, depois com a expectativa, porque há um desafio colocado, então há algo psicológico ali colocado, e essa pessoa ela terá que mais ou menos planejar e executar anteriormente para de fato ir para o momento. Então, a atenção, a concentração, a focalização, né? No caso, o espaçamento, o alcance visomotor, a impulsão, tudo isso ela vai fazer essa projeção antecipada para executar posteriormente. Então, é um exemplo, tá? Do primeiro nível, da primeira fase de estresse, que ela é bem-vinda, ok? O problema é quando a gente vai para a segunda, essa aqui, a fase da resistência. Ela ainda pode, em algum momento, se manter saudável? Pode, mas ela vai precisar depois desacelerar, que é aquele momento de foi mais tenso que as demais, que as fases de alerta, mas tá, passou agora, aos pouquinhos eu já vou vai um tempo ainda, mas aos pouquinhos eu vou desacelerando, porque foi muito intenso. Aí, ok, tá? Mas, então, vamos lá para essa fase da resistência, né? Então, é quando aquele alerta da primeira fase, ele não teve essa pausa. Ele continua acelerado no nível máximo. Então, esse estresse contínuo, ok? E aí que está. Precisou de algo maior porque era algo realmente, né, envolveu vários dias.
mas agora está resolvido, foi desgastante, ó, ok, pausa. Não aconteceu, isso é contínuo, é constantemente, vivo isso há 5 meses, 6 meses, 1 ano. Aí já não é algo corriqueiro, não é algo pontual, já se torna corriqueiro, se torna cotidiano. Então, essa pessoa não tem mais nem a fase de alerta, ela já fica direto na fase de resistência. E isso faz com que a todo momento ela desgaste muito mais energia. E, consequentemente, ela vai ficando o quê? Fadigada, fisicamente, emocionalmente. Então, o organismo dela começa a pecar, ela começa a falhar na alimentação, ela começa a falhar no sono, ela começa a ter problemas gastrointestinais, ela começa a ter algumas reações corpóreas, né? Ela começa a ter algumas alergias que não tinha nenhuma predisposição antes. Então, isso já vai começando a intensificar o estágio de transição entre estresse para distresse. O distresse é o estresse patológico, tá? E aqui nós temos alguns exemplos do quanto que isso pode prejudicar. Então, as infecções demoram muito para sarar, as sensações de desgaste, de cansaço, a pessoa está sempre esgotada, ela pode ter dormido muito, mas ela sempre está com a sensação de não conseguir descansar, como se ela não tivesse dormido nada, ela está alheia, o raciocínio não está focado, então ela tem sempre esse desgaste muito grande, físico e esse cansaço mental, ok? Redução do apetite sexual, ela não tem mais desejos sexuais, isso não faz mais sentido para ela. E aqui, pessoal, estão correlacionados, né? Os lapsos de memória. Lapsos, assim, não é uma cidade na Tunísia, não é algo tão específico, é alguma coisa corriqueira que a pessoa não consegue, né? Ou então aonde que ela colocou a chave, né? E não é assim, passou pelos lugares conhecidos, ela está 2 horas procurando a chave, porque ela não se recorda onde ela pôs a chave. Então, esses lapsos de memória, eles acabam acontecendo e são bastante complicados, tá? Nos homens, essa queda de produção, né, de espermatozoides, isso acaba acontecendo, acaba acontecendo situações de impotência, por aí vai. No caso das mulheres, uma desregulação assim bastante acirrada do ciclo menstrual. Isso é bastante complicado, então os processos de TPM se intensificam e elas podem entrar menstruar 2 vezes por mês ou terem menstruações muito espaçadas, 2, 3 meses, 6. Então, altera muito de organismo para organismo, mas sempre há um desequilíbrio muito, muito grande. E no caso das mulheres, esse desequilíbrio a gente também vê não só nessa parte do aparelho reprodutor feminino e da sexualidade feminina, mas nós vemos alterações também na questão óssea. Há uma descalcificação também, né, que precisa ser observada quando há recorrentemente esses desequilíbrios, tá? Na mulher. Como o estágio é muito intenso e se modifica de organismo para organismo, né? Conforme a vivência daquilo continuamente é extremamente forte, pesado. Então, imagina você ser atleta em um país com um regime ditatorial, por exemplo. Né? Nós temos países no mundo assim, então pressões muito grandes
para N situações e podem, é só um exemplo ilustrativo, que podem realmente serem facilitadores também para que esta gestante, atleta, por exemplo, possa ter um aborto espontâneo, tá? Depois, dificuldades no próprio processo da amamentação, né? Porque às vezes esta mãe pode ter a produção do leite, mas esse leite pode depois se solidificando e aí não é acessível para a criança, porque ela está num nível de estresse tão grande que ela produz, mas não é algo que está em estágio líquido para facilidade de bebê. Olha aqui, como o organismo, né, ele também é fascinante nessas esferas, o quanto o psíquico e o orgânico se co-interferem, tá? Então, são situações que, devido a esse nível 2, tá? Que é o nível da resistência, né? A pessoa fica continuamente nesse estágio de tensão, sempre nesse alerta exacerbado, o organismo dela não suporta. É como você manter 24 horas ao longo de 7 dias na semana, ao longo do mês, por aí vai, o pé no acelerador com o pele, né? Com o carro no pé ou com o carro no ponto morto, né? E você acelerando, 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 acelerando. É desgastante. É o que a gente vai dizer agora do estágio de fadiga ou exaustão, né? Que é a terceira fase. Nessa terceira fase aqui, ela vai marcar a exaustão ou o esgotamento integral dessa pessoa, tá? Então, realmente, aí começam a se agravar mais ainda. Acima já são situações super delicadas, né? Que merecem todo o tratamento. Aqui já é a intensificação daquilo que era delicado da fase anterior, tá? Então, nós temos aqui algumas alterações que podem acometer bastante as pessoas com esse nível de estresse. Então, algumas imagens são impactantes para a gente estar atento. Então, além das dores, né? Dores extremamente exacerbadas, cefaleias contínuas, dores articulares, né? Taquicardias, alergias, seborreia, quem tem propensão ao vitiligo, isso fica muito, muito exacerbado, herpes zoster, né? Distúrbios gastrointestinais recorrentes, hipertensão, alteração de peso, perda dentária, há uma descalcificação, viu, pessoal? Então, nessa descalcificação, alguns dentes, se não tiverem devido cuidado, eles vão ficando, como é que eu vou dizer? Moles, eles vão realmente tendo esse deslocamento. Então, é bastante interessante ficar extremamente atento com isso também. Problemas cardiorrespiratórios, os bruxismos, os, perdão, os bruxismos, os quadros, tanto para quem faz este movimento, quanto para quem serra e raspa, à noite, ainda mais inconscientemente dormindo, este movimento ou eles ficam muito, muito intensos e a pessoa tem essa descalcificação junto com esse bruxismo, isso vai ficando mais exacerbado. Não que ela desenvolveu isso agora, é que ela passa a ter crises agudas recorrentes. Então, pessoas que têm propensão a asma, bronquite, elas passam a ter recorrentes crises. Pessoas que têm propensão
a gastrite, a úlcera gástrica, elas passam a desenvolver, né? Elas estavam equilibradas e aí retornou de novo. Elas mal terminaram o tratamento, retornam de novo, está com a mesma úlcera ou desenvolveu mais de uma úlcera. Então, são pessoas que já tinham estas doenças e que agudizaram, manifestaram essas doenças que estavam a princípio equilibradas, tá? Então, a pessoa tinha uma propensão ao bruxismo e começou a intensificar, tá? Aqui, elas podem ter tido uma predisposição anterior ou podem desenvolver, aqui, tá? Depressão, ansiedade, no caso, ansiedade, o que se falaria é do transtorno ansioso, tá? Então, um dos transtornos ansiosos, só por curiosidade, é a síndrome do pânico. Ela está inclusa dentro dos quadros de transtorno de ansiedade. Fobias, hiperatividade, hipervigilância, tá? Então, o que é? Ela não consegue se desligar. Aqui ela se movimenta, mesmo que ela não execute muitas coisas, ela fica numa agitação psicomotora muito grande, ela não consegue parar. E aqui, e junto com isso, ela vai pensando, e geralmente os pensamentos são negativistas, e aqui ela sempre fica analisando tudo, né? Isso, tentando escutar sons, observar, ver coisas, sentir cheiros. Então ela fica super atenta porque há uma certa preocupação de que está em perigo. Então ela fica super atenta, né? Ela não desliga. As alterações de sono, para qualquer quadro psicopatológico, esse é um critério, não só para o estresse, tá, pessoal? As alterações dos quadros de sono é sempre um viés bastante observado, porque a pessoa, ela entra no estágio de insônia, então ela dorme continuamente durante 2, 3 horas, o que é insuficiente, depois acorda e não consegue mais dormir, ou então ela fica a noite inteira, ela dorme meia hora, 40 minutos, desperta, leva-se mais um tempo de 20 minutos para voltar a dormir, e assim a noite toda, com esses espaçamentos. Então, tanto numa situação quanto em outra, é considerado insônia. Ou então o oposto, o excesso de sono, 14, 15 horas dormindo, tá? Então, a gente percebe que há uma alteração bastante significativa, tá? Consequentemente, né, nada fica isolado. Esse nosso ser biopsicossocial ele vai se integrando, né? São partes diferentes, mas todas elas não se separam. São distintos, diferentes, mas inseparáveis. Então, consequentemente, como é que fica a minha cognição? Ela fica comprometida, não porque eu não tenha, mas é que eu estou com essa fadiga muito grande, então eu não consigo raciocinar direito, eu levo muito mais tempo para entender aquilo que está sendo passado. Eu sei que se eu tivesse mais descansada, em outro momento eu aprenderia mais fácil aquilo, me interessaria mais, né? Só que quando a pessoa está no nível 3, ela já não consegue mais assimilar, ela está ali de corpo presente, ela já não consegue mais assimilar. Então, ela tem uma dificuldade muito grande na aprendizagem, esses lapsos de memória, eles ficam muito mais exacerbados, de repente, a pessoa pegar, ela tem que ir para o lado A, ela vai para o lado B, né? E depois de muito tempo que ela percebe que tem algo errado. Mas estava indo, ela realmente ela tem um bloqueio, ela não se recorda para onde ela estava indo, o que ela precisava fazer. Claro, depois de um tempo, ela parando, ela pode até voltar e falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas não é algo comum, né? Não é algo comum em pessoas produtivas,
né, que não estão na fase de senilidade ou Alzheimer, esse tipo de situação. E realmente de precisar ir para uma cidade, se deslocar para outra e, e ficar perdida, meio, o que está acontecendo? Então, tem alguns relatos assim para vocês terem um exemplo, né, de um campeonato em lugar Y e a pessoa está se deslocando para o lugar X. Então é complicado, né? E dificuldade de concentrar. Não consegue, porque a todo momento parece que tem outros estímulos e uma insegurança e essa hipervigilância, tudo isso vai prejudicando. Então, olha só, cognitivo, o emocional, psicomotor, eles estão em xeque junto com o nosso organismo. Tá? Então, a gente vai daqui a pouquinho se encaminhando aí para finalizar, estamos bem próximos. Então, essas são as 3 fases. Não se esqueçam, a de alerta, que é ok, a de resistência, que até um certo ponto, né, se são situações mais graves, né? Então, assim, num pré-campeonato, claro que é normal ter mais tensão, mas passado o campeonato, opa, desacelerar, repouso, time, respeito ao lazer, respeito a parar, para retomar depois, gradativamente, os seus treinos para os próximos campeonatos, para as próximas competições, ok? Então, até aí, ok. O problema é resistência persistindo nesse estresse contínuo e avançando daí para a terceira fase, que é a fase de exaustão ou esgotamento, tá? Aí eu já tenho um comprometimento realmente gerador de doenças psíquicas e doenças físicas, orgânicas. Então, pessoal, algumas vezes diante de uma situação muito intensa, extrema para a pessoa, ela desenvolve um estado de estresse agudo. Agudo é tudo que está sendo manifestado, tá? Crônica é uma doença que eu tenho, mas no momento não há manifestação de sintomas. Então, aqui o estresse com manifestações de sintomas é o estresse agudo, onde o organismo mostra-se incapaz de lidar com os estímulos e tem reações que geralmente o afastam da realidade, tem um certo alieamento da realidade externa. Uma pessoa que não está bem, né, fisicamente, ela não vai estar bem também psiquicamente, consequentemente ela vai ver o mundo muito diferente, ela vai ter muitas perceptoriedades, por aí vai. Aqui é uma ilustração, é um filme antigo, mas ele tem fatores muito interessantes que, se a gente reportar para os tempos atuais, tem algo muito interessante, algumas visões assim bem interessantes, que é Um Dia de Fúria, né? Então, todo aquele estresse eclodindo, explodindo, né? Fazendo com que ele tome a iniciativa de manifestar todo o seu ódio. Então, foi uma faísquinha. Quem quiser ou tiver a curiosidade de assistir, é bastante interessante. E se houver identificação, alguém quiser comentar depois, vocês me falam. Então, é Um Dia de Fúria com o Michael Douglas. E sim, tem vários documentários de atletas falando, né? Vocês podem fazer uma busca falando do processo de estresse, inclusive atletas brasileiros. O Diego Hipólito, por exemplo, tem um relato do próprio processo da depressão dele, e junto, né, o processo e os fatores estressores depois que culminou na depressão, tá? Então, estresse agudo.
características. Atordoamento inicial, então a pessoa vira e mexe, ela dá uma blugada, né? Vamos colocar esse termo aí. Então ela fica meio apavorada, ela fica meio perdida, de forma branda, mas ela fica. Depois, um estreitamento do campo da consciência. O que é isso? Ela só consegue observar algo específico. Ela só consegue pegar uma coisinha, ela não consegue ter uma dimensão mais amplificada, tá? Consequentemente, se ela só consegue uma coisa, então ou ela bate a bola aqui, ou ela olha para a cesta, ou ela olha para o adversário, é mais ou menos isso. Ela não tem essa agilidade, tá? Ela perde essa parte cognitiva, essa parte em que envolve atenção e concentração, tá? Então, uma coisa está correlacionada à outra. Tanto o estreitamento do campo de consciência, quanto a diminuição da atenção, quanto a capacidade de compreender estímulos, quanto a desorientação, são todos elementos psicológicos da aprendizagem. E como que eu observo cognitivamente o meu mundo externo e reajo, né? E tenho comportamentos diante dele. Então, vai prejudicar a minha atenção, a minha concentração, a minha memória e, consequentemente, as minhas antecipações de jogadas, as minhas antecipações de ações. Eu estarei fazendo tudo de uma forma muito mais morosa e muito segmentada. Uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Tá? E uma facilidade para que eu me perca nisso muito grande. Então, a questão da desorientação e desse atordoamento, tá? Retraimento da situação circundante, estupor dissociativo. O que é isso? Gente, ela não vai se manifestar diante de qualquer situação adversa, estranha, que precise de um posicionamento. Então, se tiver acontecendo uma inundação, ela vai passar e olhar e nem vai se posicionar, tá? Então, estupor dissociativo, estupor significa esta ausência, tá? Esta ausência de manifestação. Então, ela não vai ter nenhuma iniciativa, ela não irá contribuir para resolver a tá? Agitação e hiperatividade, apesar dela não conseguir contribuir, né, para se posicionar diante de algo, né, procurar ver como melhorar o treino dela, ver aonde que está um pouco monótono, o que pode ser feito. Ela não vai ter vontade nenhuma nesse sentido. Ao mesmo tempo, ela vai ficar nessas agitações psicomotoras e vai ficar desgastando energia sem uma focalização. Então, a gente chama de desperdício inócuo. Ela vai estar agitada, né? Ela vai fazendo, repetindo aqueles movimentos, mas de fato ela não está concentrada e agregando ao seu treino. Ela não vai estar agregando a nenhum dos seus treinos. Sinais autonômicos de ansiedade e de pânico. Tem alguns momentos que ela pode ter uma hipercinesia. O que é isso? Alguns tremores. E ela pode olhar de uma forma assustada, porque ela pode sentir que algo vai acontecer com ela. No meio disso, podem ter pensamentos negativos e ela sentir que vai morrer, que algo de ruim vai acontecer com alguém próximo a ela. Então, ela vai começar a fabular, a construir esses tipos de pensamentos. Isso vai tomando, para aquela pessoa que está fragilizada,
naquele momento, isso vai tomando proporções muito grandes, tá? E a memória, eu já tinha falado, há um comprometimento, né? Então, ela não vai conseguir memorizar algumas coisas. Então, se você passou uma sequência nova, se o pessoal está tendo se o pessoal está tendo novas táticas que vão começar a ser aplicadas, né, para determinadas situações, o atleta não, vocês treinaram hoje, amanhã ela não se recorda de nenhum ponto do que foi combinado, tá? Então, essa memória, ela não consegue fixar essas situações novas. Ela não tem essa disponibilidade, ela está em xeque, essa pessoa está em colapso, então ela não consegue armazenar mais nada cognitivamente, ela não consegue ter vontade de, sabe, ter senso crítico, vontade de criatividade, né? Então, nada nesse vetor emocional e ela não consegue sair dessa situação. Ela se sente prisioneira nisso. Então, a cognição, a emoção e o físico estão comprometidos aí. Pessoal, a campanha, por favor, aqui é uma brincadeira no sentido, não esse estresse patológico, tá? Então, entenda, todo o processo que você fica um pouco mais em alerta, ele é bem-vindo, mas como tudo, e eu falei para vocês, inclusive o treino, nós precisamos dos times de otimização e depois do repouso, ok? Então, a mesma coisa, o estágio de alerta, uma situação que precisou, né, de uma certa resistência e agora, depois de resolvido, pausa, ok? Tranquilidade, recuperação, né? Recuperação. Depois, no outro dia, tudo bem. E por aí vai. O que não pode é contínuo, porque daí ele vai amplificando por aí. E pode, sim, desenvolver uma doença e pode instigar algumas doenças pré-existentes a se manifestarem, colocando de novo essa pessoa em risco e colocando em xeque a saúde biopsicossocial dela. Então, agradeço muitíssimo. Depois eu vou tirar as dúvidas, então anotem. Se precisarem, retomem os slides, tem passagens super interessantes sobre a questão do estresse. E depois eu vou disponibilizar também outro material, mas esses são os pontos importantíssimos e vocês entendendo o quanto que o atleta é um profissional e por conta disso o estresse também o acomete, né? Também faz parte. A questão é como trabalharmos com isso para que esse estresse não se torne distresse ou o estresse patológico. Então, um grande abraço e até mais. Pessoal, quem gostou, por favor, façam as suas observações lá no nosso Classroom e no nosso AVA, tá bom? Beijo para vocês.